Bom, então, na verdade, são duas questões. É, dá um dia de aula, mas, enfim, eu vou tentar ser bastante objetivo, porque eu acredito que a primeira questão seria. O objetivo seria para os alunos, né? Tem bastante alunos aqui? Acredito que deve ter aluno. Bom, tem convidados. Então, é importante a pesquisa científica no ambiente estudantil? Né? Essa é a primeira parte da nossa conversa. Tá. Então, dizem que elogio em boca própria é vitupério, mas eu preciso contar um pouco da minha história. Né? Então, em 1976, eu conheci esse professor, Domingos Alves Meira, e um dia eu estava chegando do almoço e ele disse assim para mim e para um colega: olha, estou indo para a Amazônia, para o Humaitá, para implantar um projeto de malária. Ela precisa de 2 voluntários. Vocês querem ir comigo? Aí eu não sabia nem o que era o Humaitá, o que era a malária, e disse assim: quinto ano de medicina, querendo casar? Ah, sim, eu topo. Então, hoje à noite, na minha casa, para a gente fazer a primeira reunião. Foi assim que eu conheci esse professor. E aí teve a reunião e montamos uma expedição, fomos para a Amazônia, o Maitá. Isso aqui não está. Ah, tá. O Maitá fica. Então aí nós fomos para o Humaitá, né, que fica a 200 quilômetros de Porto Velho, para começar um estudo de malária lá na Amazônia. Né? E aí no ano seguinte, vejam que eu era um indivíduo interessante, né? Aí eu fui lá na minha cidade, em Bauru, contar a história que eu estava participando desse estudo. Né? Bastante orgulho. E junto com a digníssima aqui que me aguenta até hoje. Vamos lá. E aí nós fomos para Humaitá, que é essa cidade que fica à esquerda, à margem esquerda do Rio Madeira, e fizemos um estudo, e nossa condição de trabalho lá era essa aqui. Ó. Isso aqui é uma punção de medula óssea de um paciente no chão. Né? Então, essas eram as condições da Amazônia. Esse aqui era o cacique lá da tribo, né? O Tuxaua, que eles chamavam. E esse aqui foi um aluno que foi junto com a gente, que pegou malária lá. Né? Bom, lá nós tínhamos o apoio do 54 Bis de Humaitá, que é o Batalhão de Infantaria de Selva, que era a sede do projeto. E aos finais de semana a gente pescava, enfim, se divertia. Isso acabou, isso foi em 76, em 80, o professor Meira publicou o primeiro trabalho. Né? E eu saí aqui, olha, como acadêmico da Faculdade de Medicina. Então, esse foi o primeiro trabalho que eu participei dentro da academia. Em 81, nós conseguimos publicar uma coleção, que naquele tempo chamava, até hoje se chama, né, suplemento, era o suplemento da revista. E em 82, nós publicamos um segundo suplemento. Ou seja, o projeto crescia, né, bastante. E em 1986, 10 anos depois, o projeto já estava bem estabelecido. Isso aqui foi um congresso internacional. Esse aqui, Rui, você se lembra, é o David. Isso aqui foi um congresso já internacional e o projeto... Você vê que gente rebelde tem todo o tempo. Tá vendo aqui, Rui? Tem barbudo. Eu já usei barba na minha vida, viu? Bom, mas só que aí, nesse mesmo ano, era o ano da ditadura, estava acabando e os militares saindo. O projeto Rondon tinha assim, o rótulo de militar, então precisavam de mudanças democráticas. E eles acabaram com o projeto. Né? Então, encerramos o projeto em 86, muito choro. O reitor da nossa universidade na época disse que a Amazônia não era problema da Unesp, enfim. Aí o professor Meira, na viagem de volta para Botucatu, disse assim: olha, eles cortaram nossas pernas, nossos braços, mas não cortaram nossas cabeças nem nossa capacidade de pensar. Vamos continuar trabalhando. Bom, aí o tempo passou e esse foi o primeiro projeto que eu participei e foi por causa disso que hoje eu estou aqui com vocês, né, dentro da academia, porque isso é
é um carimbo que você ganha quando você participa de um projeto de pesquisa, que é uma contaminação. O aluno não desliga mais. É um negócio assim, é contaminante. Então, eu vou contar uma outra historinha. Vejam bem. Esse indivíduo aí me procura em 1998, aqui, né, dizendo que ele tinha feito iniciação científica com o professor Hélio Langoni, e ele estava terminando a faculdade de veterinária, né, e que ele queria ser cientista. Aí eu disse para ele, olha, menino, você, para ser cientista, e a publicação está aqui, ó, bolsista de iniciação científica, está vendo? Então, essa é a importância do acadêmico no contexto da pesquisa. Eu falei, ó, menino, você, para ser pesquisador, você vai ter que comer muito feijão, né? Porque tem uma carreira para fazer. E isso demora, e você tem que trilhar todos os passos, senão você não chega lá. Aí ele começou a fazer o programa de aprimoramento, fez especialização, daí ele fez o doutorado. Quando ele foi fazer quando ele foi fazer o mestrado, nós tínhamos uma proposta de fazer um soro contra a picada de serpente, porque naquele tempo estava faltando soro no Brasil. Foi na época que o Instituto Pinheiros fechou em São Paulo, então faltava soro para tratar a picada de cobra. E nós tínhamos um projeto de imunizar animais para fazer soro a custo zero. E um desses animais eram os carneiros, né? O carneiro é um animal dócil, e ele é soro produtor em alguns países, e aí a gente começou com a ideia de fazer um soro em carneiro. Porque aí você engordava o carneiro, quando ele ia para o abate, você tirava todo o sangue e o soro saía praticamente a custo zero. Então essa era a ideia. Aí ele começou, né, a carreira dele. Em 2003 ele fez o mestrado, depois ele fez o doutorado, depois ele fez o pós-doutorado, e em 2010, né, estava quase tudo pronto. Ou seja, a gente já sabia imunizar os animais. Cadê a imunologista que me falou agora? Ela está lá. A gente já sabia imunizar os animais produziam anticorpos em quantidade, só que faltava pular o abismo, porque você sabe que existe um abismo entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. E a gente queria pular esse abismo, com segurança, sem morrer no meio do caminho, né? E aí, então, começamos a procurar parcerias. Aí nós estivemos, entre várias tentativas, uma foi no Instituto Vital Brasil, e aqui o pessoal lá do Vital Brasil nos recebeu. Eles têm toda uma estrutura de produção de antiveneno. E aí, essa é a instalação deles lá. E nós começamos a buscar parcerias. Nesse mesmo ano, em 2012, abriu um edital do CNPq para produção de inovação e produção de imunobiológicos. E nós nos candidatamos e conseguimos aprovar o projeto. Era um projeto de produção de soro contra a picada de abelha. Aí foi um projeto específico. Bom, mas a gente não sabia como é que fazia protocolo, não sabia nada. Aí nós fomos buscar, então, ajuda. E esse aqui é o professor Jean-Philippe Chipot, da França. Trouxemos ele a Botucatu, trouxemos a Leslie, que é do Arizona University, para discutir como é que a gente fazia o protocolo dos pacientes. Porque o Instituto Vital Brasil, depois de idas e vindas, já estava com as ampolas prontas aqui para começar a testar nos pacientes. Ou seja, começamos lá atrás a pesquisa e hoje a gente tinha um produto. Vamos lá. Aí tinha que capacitar essa equipe que ia tratar esses pacientes. Então, nós conseguimos 2 parceiros, nós, lá de Botucatu, e o Hospital de Tubarão, de Santa Catarina, né, lá da Unisul. E aí fizemos um evento, capacitamos os pesquisadores, o pessoal todo aqui reunido, tirando fotografia, né, discutindo o problema. Bom, e aí ficou pronto. Então, o soro está pronto, a equipe está capacitada. E agora, quem é que vai segurar a cascavel, né? Não é assim? Quer dizer, quem é que vai colocar
a primeira ampola no sangue de um paciente. Ou seja, você tem que chegar para o paciente e dizer assim, olha, eu tenho aqui um remédio novo, nunca foi testado, né? Você topa, né, a gente injetar em você? Então, para o médico coordenador do evento, para a equipe de enfermagem e do médico, é extremamente estressante, porque você não sabe o que vai acontecer. Bom, aí aconteceu o primeiro acidente. Essa moça aqui, vocês vão ver, né, a Camila, foi a que primeiro foi atacada por um enxame de abelha. Aí. 19 de agosto de 2016, sexta-feira, 9 horas de uma manhã fria. A Camila Presoto e o então marido dela, Roberto Pérez, tentam resgatar uma vaca fujona de nome Corneta, que estava caída numa ribanceira. É quando um enorme enxame se desprende do tronco que impedia o resgate. E as abelhas atacam a Camila. Foram em torno de 400 a 600 picadas. 80% na cabeça. Na hora foi um desespero. Fiquei nervosa, caí. Desculpa. Eu imaginei mesmo que eu ia morrer. Elas atacando minha cabeça e tampando a vista e tudo mais. Camila hoje mora na cidade de Avaré, oeste do estado de São Paulo, onde trabalha como professora. Na época do acidente, vivia numa fazenda de produção de leite. Eu fiquei bem deformada. Muita dor muscular, inchaço, mancha. Me falaram que eu estava com insuficiência renal. Camila talvez não pudesse nos contar essa história agora, caso não tivesse sido transferida de Avaré para Botucatu. A Faculdade de Medicina da Unesp já estava com o soro antiapílico desenvolvido, mas o medicamento inédito nunca tinha sido aplicado em ninguém. Olha o soro que a Camila recebeu. Antiapílico se refere a apis, que vem do latim e significa abelha. Não está à venda. É de uso exclusivo em pesquisa só em 2 lugares do país. A UPCLIN, Unidade de Pesquisa Clínica da Faculdade de Medicina de Botucatu, e o Hospital Nossa Senhora da Conceição da Unisul, Universidade do Sul, em Tubarão, Santa Catarina. E de cara, você topou ser cobaia dessa experiência? Sim, querendo ou não, todos os remédios hoje em dia que a gente toma para dor de cabeça, para dor de estômago, para qualquer coisa, teve uma pessoa que experimentou. De 5 picadas a 200 picadas de abelha, são 2 ampolas. Ana Paola Piloto é enfermeira da UPCLIN. Ela explica que o soro antiapílico é colocado na bolsa de soro fisiológico e aí, gota a gota, vai sendo infundido lentamente. Cada paciente, dependendo do número de picadas e do número de ampolas, conforme a reação alérgica que eles têm também, eles têm uma resposta diferente. Quanto tempo depois assim, você passou a sentir melhor? Em questão de dor, foi quase instantâneo. E já no outro dia eu vi, parecia desenho mesmo. As manchas que eram grandes foram diminuindo. O último exame que eu fiz, a médica falou que eu estava 100%. Essa apresentação foi do Globo Rural, que fez uma matéria bastante de 20 e tantos minutos. Eu só peguei esse pedacinho, que é o depoimento da primeira paciente que tomou o primeiro soro contra a picada de abelha. E aí, agora, em 2017, o grupo publicou o protocolo, porque não tinha, na literatura, nenhum protocolo clínico, né, para tratamento de abelha africanizada, ataque maciço de abelha africanizada. Então, eu já vou responder para o imunologista que esse soro não é para paciente alérgico à picada de abelha, é para ataque maciço de abelhas, tá certo? Bom, vocês podem responder a pergunta que foi feita lá no começo, né? É importante a pesquisa científica no ambiente estudantil? Eu acho que é fundamental. Bom, a segunda questão colocada é como produzir um artigo científico de elevado impacto. E aqui a problemática é longa, a história é longa, porque esse é um curso que nós damos no nosso programa de pós-graduação. E aí começam com os problemas, porque todo mundo, existem professores, livros, como escrever um artigo científico de impacto. Bom,
Eu tenho uma ressalva muito grande a isso, porque você não tem artigo de impacto se você não tiver projeto de impacto. O problema começa lá atrás, não começa na hora de você redigir o artigo científico. Porque se o artigo for bom, e isso nós tivemos experiência várias vezes, o editor te ajuda a publicar o artigo. Nós já tivemos essa experiência várias vezes, a gente escrevia mal apresentado, e o editor entrava no meio do time e reescrevia e publicava. Então, o problema do artigo de impacto não é como você escreve o artigo de impacto, é como você planeja a sua pesquisa. E antes disso, você tem que fazer uma coisa, que é aprender português. Esse é um problema sério. Nosso pessoal diz assim, o Google é uma porcaria. Não é porcaria nada, meu amigo. Você não sabe escrever em português. Porque se você escrever em português, o Google ele traduz certinho. Se você escrever, o cão come carne, ele traduz certinho em inglês. É que o pessoal não sabe escrever em português. Então aí, o que eu recomendo para os nossos alunos? Esse manual de redação, que eu tenho é de cabeceira, porque eu tiro muitas dúvidas desse manual de redação. Acabou de sair esse ano, acho que é 2017, da Folha de São Paulo. Lá tem como é que você se dirige ao reitor, ao deputado, ao professor. Então tem tudo. Lá é o manual de redação. Porque redação científica, na verdade, é redação. É como você escrever um artigo de jornal. Desde que você escreva muito bem escrito, é um artigo técnico, né? Então, o problema começa aqui, aprender português, né? Isso que a gente diz para os alunos. Porque existe na academia aquele conceito, eu já escrevo em inglês. Meu Deus. Né? Eu conheço alguns professores que escrevem direto em inglês, mas esses indivíduos moraram 10 anos nos Estados Unidos. Ele absorveu a cultura inglesa, que tem uma cultura da língua, né? Bom, aí vai para o seu projeto, tem impacto, porque se o seu projeto de pesquisa não for bem delineado, você não vai publicar esse trabalho numa boa revista. Pode esquecer. Isso é outra coisa. Você prospectou revista para a sua publicação, ou seja, o erro cabal que o professor faz com o aluno, fala, escolhe a revista para a gente publicar. Aí o aluno vai lá, essa aqui é a Qualis, já falaram aqui, né? Qualis A1, né? Eu tenho fator de impacto 3. Aí, então vamos nessa. E aí o indivíduo gasta 6 meses preparando o artigo, chega lá, não passa da porta. O editor fala, não está dentro do escopo. Acabou. Você perdeu 6 meses de trabalho escrevendo dentro das normas da revista, colocando as referências do jeito da revista, porque cada revista é de um jeito. E aí o indivíduo na porta diz assim, brasileiro? Não está muito bom, devolve. E você perdeu 6 meses de trabalho. Então o que você tem que fazer? Você tem que prospectar a revista para saber se você encanta aquele editor pelo seu trabalho. Se ele se encantar, em 20 dias ele publica o seu trabalho. Isso aconteceu com uma aluna nossa. Ela vai dar o depoimento no nosso curso agora em agosto, uma aluna de Bauru. Em 20 dias ela publicou. Mas o que ela fez? Ela escolheu 10 revistas e mandou uma cartinha, que eu vou mostrar o modelo da cartinha, para cada editor, antes de preparar o artigo. Antes de preparar o artigo. Quer dizer, manda para o editor olha, isso não interessa. Ou, às vezes, o editor sugere uma outra revista. Eu sugiro esta revista. E aí você vai tendo um guideline de onde submeter. E, por fim, você tem que redigir o seu artigo dentro das normas da revista, coisa que os brasileiros não fazem nas revistas brasileiras. Vem tudo fora das normas, né? Quem é editor aqui sabe. Bom, vamos lá, então. Projeto de pesquisa. 10 paradigmas que você tem que seguir para escrever um bom projeto de pesquisa e conseguir dinheiro para fazer sua pesquisa. Primeiro, o edital saiu, você imprima o edital, leia várias vezes e preste muita atenção no que está escrito no edital, na chamada.
Submeta o projeto apenas quando o edital estiver bem encebado. Quer dizer, você leu 10 vezes aquele edital, não esqueceu nenhum detalhe de colocar no projeto. O título e o resumo é o que o pessoal vai ler. Tá? Você pega os projetos, aqui tem aquela introdução longa, 15, 20 páginas, passam reto. Aquilo ali ninguém lê. O que eles leem? O título e o resumo. Isso sim. E você tem que refazer isso 300 vezes. Se você fizer um erro de português no resumo, o cara olha assim e fala assim, o cara não sabe nem português, quer fazer essa pesquisa? Devolve da porta. Certo? Então, tá vendo como é importante saber português? É muito importante. O título você escreva várias vezes. E o que você tem que dizer no resumo? Tudo. Em 4.000 palavras. Agora saiu um novo edital do CNPq que são 6.000 palavras. Você tem que dizer tudo, inclusive quanto você precisa de dinheiro. Que ele quer saber isso. Ele vai fazer essa pesquisa. Quanto ele vai usar? O que ele vai comprar? Você tem que pôr isso no resumo. Tá? O que você pede? Só o que o edital permitir. Se você pedir uma coisa que o edital não permite, você está desclassificado na porta. Edital é para R$5.000. Você pediu 6. Está fora. Sabe por quê? Porque o indivíduo que está lá analisando tem 50 projetos para analisar. Então o que ele mais quer é desclassificar. O que ele mais quer é desclassificar para poder pegar o avião de volta. É assim que funciona a coisa. Então, ó, o professor Martin já falou, né, que a vida é uma construção, mas é assim mesmo. A vida é uma construção e você, depois que venceu o primeiro edital, você vai aumentando a sua solicitação até você chegar onde você quer. Nunca minta, coisa que o brasileiro não sabe fazer, né? Nada se não mentir um pouquinho. Nem invente resultados. Seja ético, verdadeiro, pontual. Tem que ser isso. Tem que ser isso, tá? E quando você submeter o artigo, manda travado, PDF, e de preferência editado. Editado assim, existem softwares que editam o PDF. Então o indivíduo tem lá o sumário, você clica lá e já vai direto para aquela página, né? O ideal é mandar editado. E você tem que encantar o parecerista. Faça um projeto bonito, limpo, imagens, logomarcas, figuras, vídeos, tá? Se possível. Facilita a vida de quem está analisando. Tá? Nunca submeta o projeto no último dia. Nunca faça isso. Faça antes, porque o CNPq, por exemplo, permite uma segunda submissão. Se você ressubmeter, ele considera a última. Então, você pode corrigir. Então, nunca submeta no último dia. Sempre você date e assine o seu projeto. Tá? Todo edital, toda chamada, tem os tais itens diferenciais. Você tem que ler com muito carinho e ver essas frases sutis que ele coloca no edital e que dá o diferencial e que você, atendendo aquilo ali, você aumenta a chance de vencer o edital. O que tem que ter o projeto de pesquisa? Então, tem que ter o título, instituição, resumo, introdução, questões da pesquisa, objetivos, metas, relevância e assim por diante. Tem que ter, isso faz parte do... Em geral, isso vem no edital. Tá? Siga o edital. O edital fala assim, ó, tem que ter título, tararararara, você escreva com as mesmas palavras do edital. Tá? Por isso que chama assim, submeter artigo científico. Você é submisso. A palavra está dizendo, submissão de artigo científico. Você é submisso ao editor. Isso nós vamos discutir depois na hora da publicação, que a primeira coisa que o pessoal faz é bater no editor. Se você não quiser publicar, bata no editor. Tá? Bom, não se esqueça, os avaliadores que estão lá, né, tem 30, 50 projetos para analisar. Eles darão atenção ao título, resumo e aos projetos que obedecem ao edital. O Rui vai sempre lá no CNPq, no editoração. Ele chega para mim e fala, hoje tem 70 para analisar. O que ele quer fazer? Ele quer se livrar daqueles 70. Então, quem não obedeceu o edital, está fora. Por exemplo,
para ser revista científica, para receber o recurso, tem que ser Qualis B2. Antes era assim. O cara põe lá, não, meu Qualis é C. Tá fora. Perdeu tempo, entendeu? Porque o indivíduo que está lá, ele quer limpar a bancada. Bom, o título precisa ser direto ao ponto. Claro, exato, conciso, atraente. Então, eu coloquei aqui 3 títulos que foram de projetos nossos vencedores. Ó, tratamento de úlceras venosas crônicas com o novo, essa palavra é importante, selante heterólise de fibrina. Tratamento de múltiplas picadas de abelha com o novo soro antiapílico. Prospecção de novas serinoproteases a partir para melhorar o rendimento de produção. Então você tem que ter no seu título palavrinhas que chame a atenção do parecerista. E na publicação a mesma coisa. Na publicação científica você tem que ter palavrinhas que chamem a atenção, tem que ser curto. Não queira colocar os resultados da discussão no título do projeto, fica aquele título. Não, tem que ser curto, grosso, objetivo. E colocar palavras-chave. A palavra novo é uma palavra interessante. Bom, isso aqui é um projeto, é o resumo de um projeto vencedor, eu não vou ler, mas o que você tem que dizer no resumo? Tudo. A história, a epidemiologia, e você tem que dizer quem você é. Quem que eu sou? Eu sou professor da Unasp lá em parceria com fulano de tal, a gente desenvolveu um novo produto em escala piloto, constituído de anticorpos, o uso em protocolos internacionais poderá melhorar, e aí você vai dizendo, você tem que dizer quem você é, de que instituição você é, o que você fez, tudo assim, muito elegantemente. E colocar os objetivos do seu projeto. Os objetivos serão avaliar a segurança, a dose neutralizante e as metas futuras, após aprovação e registro, patenteamento, distribuir nos hospitais do SUS, porque quem estava patrocinando o estudo era do SUS. Então você tem que dizer que você vai entregar para ele, tá certo? Além do ensaio clínico, será implantado um laboratório de liofilização para antivenenos, incluindo este soro com objetivo tal. Assim, valores de... Um valor absurdo aqui, né? 5.600.000 estão sendo solicitados, tal. Isso aqui na época que o Brasil tinha dinheiro. Isso foi em 2012, né? Agora não tem mais dinheiro, acabou. Mas, enfim, naquele tempo tinha. Então, era permitido esse tipo de valor de projeto. Então, nesse resumo, em 4.000 palavras, você tem que dizer tudo. Você tem que dizer a história acho que dá, 20 minutos acho que dá. A história do seu produto, quem você é, o que você precisa, o que você quer fazer, você vai patentear. Não, você tem que dizer tudo em 4.000 palavras. Agora, o resumo, então, gente, é aquela parte que você levanta no domingo de manhã, aquele sol bonito, você fala, hoje eu vou fazer o resumo do projeto. Você senta no computador e escreve tudo. Salva. Uma semana depois, abre de novo. Então, é o primeiro que você tem que fazer no projeto, é o título e o resumo. E deixa isso lá morgando, ou marinando, ou sei lá como vocês queiram chamar. Até você conseguir, porque você vai lembrando dos termos, das palavras, das coisas que você esqueceu, né, para você colocar no resumo. Então, o resumo é demorado de fazer. Tá? A introdução é uma coisa que ninguém lê, mas tem aí 2 a 3 páginas. Né? Colocar o desafio, a competência na área sua, você tem que dizer, instituições que participam, parcerias internacionais são importantíssimas. Questão da pesquisa, objetivos, metas e o legado do projeto. Tá? Considerações gerais. Quando você escreve um bom projeto, você já escreveu a introdução, a metodologia e as referências do seu paper. Tá? Não se esqueça de atualizar na hora da publicação. Projetos bem delineados são vencedores. Não se elabora um bom projeto em dias, mas em meses. Essa história que o aluninho vai lá e tal, faz um levantamento no Google. Não tem nada, professor. É sempre assim que eles dizem. Não tem nada, né? Quer dizer, ninguém pesquisou isso ainda. Não é verdade.
Então, publicações de elevado impacto, vêm de projetos bem elaborados, não se publica projetinhos. Projetinho ninguém publica, não se constrói artigos de impacto sem um bom projeto. Tá? Outra coisa, nem todo trabalho de tese ou dissertação é passivo de publicação, às vezes não dá publicação. Né? E o aluno tem que entender isso. Né? Evite o salame, ou seja, resultados robustos devem ser publicados num só artigo. Aí você consegue revista de impacto. Você fatiar, tua tese dá 5 publicações. 5 em revista baixa. Agora, se você juntar tudo, talvez você consiga uma boa revista. E não se esqueça que o Canal da Mancha levou 10 anos o projeto, a construção 6. O endireitamento do Costa Concórdia foram 18 meses de planejamento e a execução em 18 horas. Ou seja, fazer o projeto é fundamental. Aí você vai prospectar a revista para publicação. Então você tem que fazer, antes de você escolher a revista, você escolha pelo menos umas 10 revistas e manda para o editor-chefe o seu resumo e o título do seu trabalho. Olha, eu fiz isso, tal. O que você acha? Isso está dentro do escopo da sua revista? Então você tem que dizer, isso é uma cover letter de prospecção. É um exemplo, né? Então, isso aqui foi um artigo que a gente mandou. Então, eu sou professor do departamento, você tem que contar a sua história. E a gente estuda isso. Tá? Nós já conseguimos colocar isso lá como guideline de um grande hospital. E o manuscrito que eu estou submetendo foi desenvolvido pela aluna tal. Ela conduziu esse estudo em 10 pacientes e os resultados foram esses. Tivemos apoio do CNPq, importantíssimo isso, porque editor internacional, uma vez nós publicamos um artigo e disse assim, ninguém financiou esse artigo? Não, você tem que pôr, porque se você não puser que teve um financiamento público, o editor internacional vai entender que isso foi feito pela iniciativa privada, por laboratório farmacêutico. Então, você tem que pôr o apoio, quem que foi o seu suporte. E aí, dizer que o texto em inglês foi revisado pelo professor tal, pela American Journal Experts. Finalmente, eu estou anexando o abstrato para a sua avaliação. Minha questão é, este paper está dentro do escopo da sua revista? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para o cara. Em caso positivo, eu vou submeter de acordo com o seu guideline. Assina, põe as referências aqui e manda. De 10, 1 ou 2 vão se interessar. E aí você não gasta tempo. Você vai focar naquela revista, vai colocar dentro daquilo lá e você vai abreviar tempo que é importante. Aí, aqui o abstract, né? Então você tem que fazer o resumo que você vai mandar para o editor ler, porque ele vai ler isso na porta da revista. Vejam bem, poucas pessoas fazem isso, de mandar uma pergunta antes, né? Ele vai ler lá e tal, falar, esse artigo tem chance ou não tem chance? E ele vai te responder. Então você coloca o abstract dentro das normas da revista que você vai submeter. Background, métodos, resultados, conclusão. E ao final disso, você já deve ter escolhido a sua revista para publicação. Isso facilita, otimiza tempo. Tá? Bom, aí você escolheu a revista. Eu vou colocar nessa aqui que o editor ficou muito feliz, tal, né? Porque às vezes eles ficam felizes. Olha, essa pesquisa é muito boa, pode mandar. Aí você tem que preparar uma outra cover letter de submissão. Tá? É uma outra cover letter. Você vai mandar para o cara dizendo, olha, contando sua história de novo. Porque quem vai ler pode não ser aquele mesmo editor-chefe. Pode ser que seja um editor de associado. Então é outra pessoa. Leia atentamente as normas da revista. Isso é fundamental. Se você quer desprestigiar um editor, coloque o artigo de qualquer maneira. O cara fica muito bravo. Né? O cara não segue nem as normas da revista, ele quer publicar na minha revista. Aí você escolhe o título, né? Redige o abstract,
dentro do número de palavras que é permitido. Não ultrapasse que ele nega da porta. E aí você vai pondo background, métodos, resultados, tudo, né? Conclusões, referências. Depois de tudo pronto, tá? Depois de tudo pronto, você submeta e aguarde. Se você prospectou antes, a chance de passar da porta é muito grande. Porque o cara já está sabendo, vai vir um trabalho lá do Brasil disso aqui. Ele está com isso na cabeça. Aí você submeteu, a chance de passar da porta é muito grande. Aí ele já manda para o parecerista. Tá? Então, em 30 dias, em geral, vem a resposta. E os artigos brasileiros, como nós somos muito inteligentes, né, eles submetem a bastante pareceristas. Né? 4, 5 pareceristas. Artigo de brasileiro é submetido a muitos pareceristas. Aí você fez a cover letter, aí você vai responder as perguntas. Vai responder as perguntas que eles fizeram, né, se passou da porta, item por item. Agradeça sempre. Muito obrigado pela sua sugestão. Tá? Então, aqui é assim, assado. E aí você vai responder aos pareceristas. Nunca critique os pareceristas. Nem bata no editor. Tá? Não se esqueça que você é submisso a ele. Por isso que chama-se submissão. Não adianta ficar bravo. Essa é a palavra. Submission. Tá? Tem hora para questionar. Tem hora, se der tempo, eu vou contar uma historinha no final. Tem hora para questionar, mas com muita elegância e classe. Porque se você escorregar, ele te bota para correr. Principalmente por nós sermos brasileiros. Certo? É uma pecha que a gente carrega. Envie as respostas dentro do prazo. Ele deu o prazo para você manda dentro do prazo. Muitas vezes, um dos pareceristas pede uma nova técnica. Olha, faltou isso aqui, se você fizer, sei lá, DNA recombinante disso aqui, eu aceito. Aí, nesse caso, eles te dão um tempo, meses, às vezes, para você ir para o laboratório e executar o que ele pediu. O brasileiro está muito acostumado a assim, o trabalho terminou. Não terminou, não. Publicação internacional não é assim, não. Às vezes eles te pedem uma técnica que você tem que ir lá no laboratório refazer para publicar. Tá? Ele te dá um prazo para isso, meses às vezes. Tá? Isso não significa que o seu artigo não será aceito, nem que foi rejeitado. Ele está em análise. Tá? Responda pela segunda vez as solicitações. Entenda que você terá uma resposta, não terá uma resposta final ainda. Vai vir nova rodada de negociação. Tá? A coisa continua. Alguns pareceristas podem já ficar satisfeitos. Aí, ótimo. De 4, 2 aceitaram. Ótimo, esses 2 estão fora. Eu só tenho que agora atacar esses 2 aqui que ainda estão descontentes. Responda novamente as perguntas. Agradeça mais uma vez, obrigado. Envia dentro do prazo. Né? E depois que isso passar por tudo, o editor vai dar uma olhada final se os pareceristas foram suficientes para colocar dentro das normas da revista. Tá? Poderá vir mais questões. Tenha paciência, né? Responda todas com educação e elegância. Em geral, você vai ter uma resposta final, aceito ou rejeitado, depois de toda essa discussão de idas e vindas. Isso acontece. Tá? Publicar no exterior é assim, são várias idas e vindas. Bom, esse é o modelo de cover letter de submissão. Nós já falamos. Né? O modelo está aí. Põe as referências, inclusive. Tá? Esse caso aqui. Esse foi um caso que nós conseguimos publicar. Uma revista de 4 e tanto de impacto. Vejam as palavras chaves. Né? Olha aqui. Ó. Unique. Então, tem palavras único, novo, né? Atual. Essas coisas você tem que explorar no título do seu trabalho. Então, um único heterólogo selante, né? Candidato para isso, isso, isso. Tá? Então, esse artigo foi para 4 pareceristas e deve ter dado umas 4 ou 5 vezes de respostas. Tá?
E foi assim, o Rui que conduziu essa publicação, tinha 4 pareceristas. Mandava, 2 aceitaram, aí ficaram 2. Mandava de novo, aí foi depois de algumas idas e vindas, mais um aceitou. Mas tinha um que não aceitava. Esse... Hã? Teve que refazer algumas coisas no laboratório, certo? Mas tinha um lá que estava encardido, como a gente diz. Ele não aceitava. E, pela última vez, o Rui mandou de novo as respostas para ele. Olha, professor, muito obrigado por o senhor, né, ter feito as sugestões, mas estou enviando, tal. E ele, de novo, respondeu que não aceitava. Aí... trocamos algumas ideias. Chegou um momento que o Rui falou, não aguento mais. Foram 6 ou 7 idas e vindas, e tem um cara aqui que não aceita. Que não aceita. Então agora nós vamos conversar com o editor-chefe. Escrevemos uma carta, uma letter para o editor-chefe, prezado senhor. Aí contamos, olha, muito bom, mas esse parecerista está com uns problemas que nós já respondemos em e-mails anteriores e ele continua insistindo na mesma resposta. Por favor, avalie se não há conflitos de interesse nessa submissão. Sabe o que aconteceu? Está aí, né? Em 24 horas o editor disse assim, aprovado. Ou seja, ele deve ter ido lá, nos arquivos dele, visto que havia conflito de interesse e aprovou o artigo, e é esse artigo que está publicado aí. Nós publicamos no ano 2017. Um outro artigo foi esse aqui, para terminar. Cadê a menina do tempo aí? Essa pesquisadora, nossa pesquisadora, ela fez um trabalho muito interessante. Ela disse, professor, eu quero publicar na revista de alto impacto e tal. Eu quero a revista Proteômica. Tá bom. Mandou para lá para Proteômica, né? E era uma revista de alto impacto, B1 na CAPES. E aí o editor, na prospecção que ela fez, o editor disse para ela o seguinte, eu desculpo, né, de informar que o seu manuscrito, tal, não foi aceito para publicação na Proteomics. A nossa revista recebe um grande número e não dá. Não queremos publicar o seu artigo, muito elegantemente. Mas, devido a fortes aspectos de saúde, nós gostaríamos de sugerir que é mais apropriado se você tentar no Journal Proteomics Clinical Applications, cujo fator de impacto é 2,89. Aí, a menina veio, professor, eu não publico tudo em impacto 4, eu vou publicar impacto 2. Olha, menina, um passarinho voando e um na mão. Eu, se fosse você, mandava para essa revista aí. Bom, mandou. Olha o que aconteceu. Mandou, e a revista, depois de idas e vindas, né, deu lá todos os pareceres, mas o editor-chefe dessa segunda revista já sabia do primeiro que ele ia mandar o artigo para ele. Ele mandou o artigo. Olha, vou mandar esse artigo para você aí. Ou seja, quando chegou a submissão lá, passou da porta já direto. Já foi direto para os pareceristas. E a revista era 2,89 de impacto, né? E aí saiu o fator de impacto que está para sair esses dias, né? E a revista passou para 3,80 e tanto. Foi para B2 na capa. Aí ela ficou felicíssima, né? Ai, meu Deus, o meu fator de... 3,84. O fator de impacto é muito... Agora, sou B2. Falei, tá vendo? Aí, um dia ela recebe um e-mail assim, olha, professora Lucilene, o seu artigo é muito interessante, a senhora não quer fazer uma capa para a revista do seu artigo? Aí ela veio lá de novo chorando, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para fazer a capa. Eu falei, faz a capa, mas paga para publicar. Depois a gente vê como é que arruma o dinheiro. Faz a capa e manda. E aí, então, esse aqui é a capa, né, que saiu no fim. Essa tela de fundo aqui é o selante. Aqui, se vocês conseguirem ver, tem um búfalo,
uma cascavel, um equipamento aqui, sangue e ferida. Então, o editor achou muito interessante a historinha que ela contou no paper. Falou, você não quer fazer uma capa? Ela fez, mandou. Só que pagava $2.000 a capa e tal. Aí veio um e-mail para ela. Olha, a sua capa foi aprovada, viu? Tá ótima, a arte tá excelente e tal. Só que você tem que pagar $2.000. Aí ela veio de novo. Eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Falei, não, agora você vai escrever uma carta para o editor dizendo assim, prezado professor, trabalhamos demais na capa, tivemos que remover, né, montanhas para fazer os artistas criarem essa capa linda e tal, mas nós somos uma instituição pública e nós não temos dinheiro para pagar a capa. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado e tal. Ela mandou o e-mail, no dia seguinte veio assim, podemos publicar sem ônus para a senhora? E a menina virou capa da Proteomics Clinical Applications, né? Bom, tá aí a capa, aí saiu toda uma cover sobre a capa, né? Tem até dói o negócio. Conclusões, para a gente encerrar aqui. Estou no tempo? Estou no tempo. O pesquisador, na minha opinião, né, nasce na graduação. Quando ocorre a picada aí da mosca azul, não sei nem se mosca azul pica, mas enfim, estava escrito assim. Você só se torna um verdadeiro pesquisador colando em outro durante 10 anos. O professor Aloysio Prata, que disse isso, já faleceu, era professor titular de Brasília, da Universidade Federal de Uberaba, Triângulo Mineiro, lá de Uberaba. Ele dizia isso. Você só vai ser bom se você colar em outro 10 anos e ficar aguentando o cara 10 anos. Aí você vai ser um bom pesquisador. Tá? Redação é um exercício. É uma construção. Você só aprende fazendo. Tá? E aprender a escrever escrevendo. Aprenda primeiro português. Certo? Língua portuguesa. Primeiro. Não existe receita mágica para artigo de impacto. O impacto virá do projeto bem desenvolvido. Se você tiver um bom projeto, você vai publicar em bom impacto. Se você não tiver, você não vai publicar. E quando a pesquisa é boa, o editor te ajuda na redação. Isso nós já tivemos experiência, pelo menos em 2 ou 3 papers, em que a coisa era boa e o editor começou a escrever o artigo junto com a gente. Ele corrigia e mandava. Tá certo?